Em geral, a gente lá na época nós discutimos muito com o Chico Carlos, né? Sobre o Chico tinha uma visão diferenciada. Ele sempre falava da volta da Rússia, né? Não sei se lembra, né? Ele sempre comentava: a Rússia é muito grande, em algum momento ela volta, né? E ali estava começando, o Putin já dá um jeito. E o que tem mais me impressionado é a Índia. Eu peguei aqui, por acaso, né? Que quando o senhor foi falar, o senhor foi falar um negócio, errou. O geral errou. O PIB da Apple é 3 trilhões e 100, general. O nosso é 2,130. Eles estão 1 trilhão à nossa frente. A Apple. Né? A Apple está 1 trilhão à nossa frente. E ela também está na frente da França. Não só de nós, o Canadá, e aí vai até a França. Eu peguei aqui o PIB e eu falei, tem essa história, eu vou falar, porque só o Reino Unido com 3,333 está acima. E aí a Índia aparece com 3,733. E a diferença dela para a Grã-Bretanha são 500 bilhões de dólares, num crescimento de 7% ao ano, com o Reino Unido em recessão. Isso aí, 2, 3 anos, vai embora. E aí o que me chama a atenção é que tem também uma questão de que a gente vê formação de blocos. O senhor colocou a questão do movimento pendular. E às vezes eu gostaria que eu vejo da Índia, que nós tivéssemos os elementos de poder, né? O Chico sempre falava isso, a gente sempre comentava, temos que ter elementos de poder. Eu me lembro, o Chico fala da balística, né? Da ciência e tecnologia, do salto educacional. E aí a gente sempre achou aquilo, industrialização de altíssimo nível, né, como um dos elementos fundamentais. Mas quando nós olhamos para a Índia, um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, metade deles vive na miséria, né, os outros 700 milhões vivem... Aí você tem uma pobreza, tem uma classe média de só 350 milhões, ou seja, uma classe média que é maior do que os Estados Unidos, mas com graus crescentes, né, no nível de educação, da ciência. O único projeto espacial que deu certo no passado, 100%, foi o indiano. O indiano, pela primeira vez, registrou um número recorde de patentes, né, batendo, né, vários países, né, que estavam consolidados. E nós vimos o Brasil. O Brasil hoje está com 11,2% de nível de industrialização. Temos alguma chance de darmos um salto, né, superarmos esse gap, apesar das nossas imensas dificuldades, da divisão da sociedade? Temos essa condição? O senhor percorre o Brasil, sei que tem uma visão nacional. Essa é a questão. Podemos chegar lá? Perfeito. Na última palestra aí que eu encontrei o Farinácio, estava fazendo uma palestra aí em São Paulo, e eu falava justamente desse aspecto de lógica de poder em relação ao poder, remetendo àquele termo antigo de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? É preciso entender a situação que nós estamos vivendo para poder achar uma solução. O que acontece? Na virada do século, mais uma vez voltando para a virada do século, se acentua as ações daquela estratégia que foi formulada naquele período, que se chama estratégia da guerra híbrida. Então vamos entender um pouquinho melhor qual é a origem dessa estratégia da guerra híbrida. Essa estratégia da guerra híbrida, ela tem uma origem baseada num grupo de estudiosos, num grupo de pensadores que foram formados, encomendados pelos Estados Unidos para pensarem o mundo do século XXI. Isso nós estamos falando lá nos anos 80. Lá pelos anos 80, os Estados Unidos chegaram à conclusão que a União Soviética ia cair. Eles não sabiam quando, não sabiam exatamente como,
Mas como eles sabiam que ia ser a derrocada por meio da competição econômica? Mas não sabia exatamente quando. Ocorreu em 89, a queda do Muro de Berlim, mas nós estávamos falando no início dos anos 80. Nessa época, então, os Estados Unidos reuniram os principais pensadores, colocaram lá num local e falaram: olha, vocês têm a missão de desenhar a estratégia do mundo para o século XXI, tá? E, logicamente, dentro dessa estratégia, como a gente sabe que a China vai cair daqui a pouco, a União Soviética vai cair daqui a pouco, nós precisamos de uma estratégia para um mundo unipolar, onde os Estados Unidos serão, seguramente, precisamos ser os líderes desse mundo unipolar. E aí os pensadores estavam lá reunidos e tal, discutindo. E aí um dos pensadores falou: bom, então nós temos aqui a missão de desenhar como é que os Estados Unidos vai liderar esse bloco dos países industrializados para o século XXI. E aí um outro pensador que estava lá falou: mas espera aí, por que você está falando de liderar o bloco dos países industrializados? E aí ele falou: olha, porque os países industrializados são o primeiro mundo. Se nós vamos ser um mundo unipolar e os Estados Unidos precisam liderar, nós, por consequência, precisamos liderar o bloco dos países industrializados. Só que esse pensador que questionou ele falou: mas espera aí, a missão que nós recebemos é para modelar a estratégia para o século XXI, não para o século XX. O que você está falando é do século XX, não do século XXI. Bloco dos países industrializados como sendo o primeiro mundo, isso é século XX. Para o século XXI, o bloco dos países industrializados não será primeiro mundo, será segundo mundo. E aí ele falou: mas o que você está querendo falar? E essa pessoa que estava questionando se chamava Alvin Toffler. Tá? Quem não sabe, é um futurólogo, né? Que recebeu o selo de futurólogo porque ele escreveu diversos livros antecipando fatos que vinham a ocorrer 20, 30, 40 anos depois. O primeiro livro que ele escreveu foi Choque do Futuro, tá? Que foi no final dos anos 60, foi publicado em 70. Mas, se você ler esse livro hoje, tá? Você vai ver coisas que estão acontecendo hoje que ele previa lá atrás. Tá? Então, ele falava que o mundo seria do século XXI, isso nós estamos falando dos anos 80, que o mundo do século XXI seria regido pelos países do bloco do conhecimento. Países industrializados passariam a ser segundo mundo. Quem lideraria o mundo seriam aqueles que gerariam conhecimento. E aí, nós nem tínhamos, de certa forma, o Vale do Silício. Vejam o Vale do Silício, vejam o que aconteceu com Detroit, que era a maior, vamos dizer assim, região de produção de carros, de indústrias automobilísticas, que hoje não existe praticamente nada de produção industrial. Foi tudo terceirizado para outros países.